Rondônia Livre entrevista Eunice Coelho, a xamã da Amazônia. Que energias estão predominando sobre Porto Velho neste ano de 2024? Que tipos de pessoas podem ter mais sucesso em empreitadas políticas? Os setores econômicos que vão ser favorecidos no decorrer deste novo ano astrológico que se iniciou em abril, enfim. Há diversas questões que a espiritualidade propõe respostas a elas. Dona Eunice, que espécie de energias a senhora identifica hoje como estando predominando sobre Porto Velho? Nós temos hoje algumas energias bem distintas em Porto Velho, coisa que nós não tínhamos há algum tempo. Tá? Com a mudança que houve na cidade, pós-construção das hidrelétricas, mexeu muito com a nossa energia primária daqui, que existia aqui. Porque hoje nós temos vários outros reservatórios de água próximos da cidade, e isso deu um desequilíbrio muito grande, porque a gente tinha um rio no final da cidade, né? A mata nas costas, né? No início da BR. Então era uma coisa meio que equilibrava, mas agora a gente tem, próximo da cidade de Porto Velho, mais água do que mata. Isso significa o quê? A água, ela mexe com a parte emocional de todas as pessoas humanas. E ela agita também os animais. Então você me perguntou qual a energia predominante, né? O que nós temos que predomina aqui hoje é a energia da água. Ela é mais sensível, tá? Ela mexe mais com o sistema emocional, tá? Você pode ver que a cidade sofreu uma mudança muito brusca. A gente era um povo mais, eu diria, os famosos pioneiros, né? Mais forte, né? Hoje a cidade está com esse desequilíbrio. Eu estou falando desequilíbrio porque ainda não se equilibrou, mas vai chegar um momento em que essas energias vão se equilibrar. No momento nós temos duas energias predominantes, que eu falei que tinha algumas, né? Que é o bochicho da campanha, né? Muitos querendo ser candidato, outros querendo ser mais sem condições. Então você tem hoje, eu diria, uma energia de movimentação, de bochicho mesmo, porque ainda não houve como chama aquele... Existe uma coisa que escolhe definitivamente... As convenções. Ainda não houve as convenções, pelo que eu estou sabendo, né? Então a coisa ainda está muito solta. Mas eu acredito que a hora que definir mesmo, de fato, candidatos e candidatos, cria mais um rumo nas coisas, porque está muito solto ainda. A senhora falou que esse acúmulo de águas em torno da cidade, né, trouxe mais uma energia emocional, porque é a energia da água. Né? Então, a tendência é que essas, não agora, mas essas últimas eleições, né, que a gente vem tendo, porque já depois da formação dos lagos das usinas, elas sejam mais emotivas, o candidato conquiste o eleitor mais pelo emocional do que pela razão? Olha, se você perceber, as últimas eleições foi basicamente isso, até a eleição do próprio governador, tá? Que hoje ele já está no segundo mandato dele, mas foi mais ou menos assim. Ele não era político de carreira, né? Ele trabalhava, ele era PM, né? Professor, né? Professor, trabalhava na Escola Tiradentes e tal, mas ele não tinha essa vivência política. Você vê que já começou a mudar ali. E essa última eleição, ela já foi uma eleição mais voltada, foi muito mais do que a passada. Ou seja, a antepassada já foi um pouco emocional. A passada já foi muito mais, que teve esse contexto aí da mudança de presidente e toda essa mudança aí no paradigma da política do país, né? Então, Rondônia tem essa característica. Acredito que essa próxima eleição agora,
ela está pautada em algumas coisas. Uma parte emocional, tá? E a outra, eu vou falar um pouco mal dos internautas. Estou brincando, não vou falar mal, não. Eu estou dizendo assim, tem candidatos que estão apostando muito nessa questão redes sociais. De redes sociais, nessa questão mesmo voltada para essa comunicação através da internet, né, do celular e tal. E eu percebo que até gente que tinha, alguns candidatos antigos que tinham o tal do corpo a corpo, que é esse que funciona mesmo, meio que se afastou um pouco disso e está apostando mais nesse outro meio de comunicação. É um meio de comunicação mais barato, mais rápido, né? Mas ela não tem a emoção que tem o corpo a corpo. Como eu falei para você, a energia predominante hoje, aqui no Candeias, nessas cidades vizinhas, convizinhas, que fomos mudar essa questão da água, né? A gente tem outro repertório, outro tipo de energia hoje, tá? Então, eu acredito que a nossa energia aqui, ela predomina mais no sentido do corpo a corpo. Isso vai ganhar mais voto. Por mais que eu seja, está parecendo que eu seja antiquadra, mas eu não sou. Eu acredito muito nessa acredito muito, sabe, na questão das redes sociais, eu gosto muito disso também. Mas a eleição é algo que nós ainda temos de muito peculiar, principalmente aqui em Rondônia, no norte do Brasil. É uma coisa mais, sabe, o seu Raimundo saiu candidato para vereador, o seu fulano. Então, isso ainda predomina e eu acredito que esse ano vai se mostrar dessa forma. Bem, então, as pessoas que têm uma maior facilidade de aproximação pessoal, de diálogo interpessoal, essas pessoas elas vão ter, então, um desempenho melhor na corrida eleitoral desse ano, a senhora acredita? Com certeza, não só o desempenho, como uma coisa puxa a outra, porque essas pessoas que são vistas nesses eventos, ou essas pessoas que têm o seu trabalho corpo a corpo nos bairros, que ainda temos muito dos candidatos, eu tenho visto algumas coisas, tenho acompanhado algumas coisas. Então eu noto que esse pessoal tem mais possibilidade porque está mais próximo do eleitor. Não estou descartando também essa campanha das redes sociais, que ela é muito importante. Na eleição passada, ela definiu basicamente a nossa eleição. Sim. Tá, para presidente. É necessário que o candidato esteja... Tem esse equilíbrio, que ele tenha as redes sociais, mas que ele não esqueça das bases. Sim. Que é essa questão de corpo a corpo, a questão emocional do candidato, está vendo ele ali na igreja, se ele é católico, se ele é crente, ou está vendo ele ali naquele movimento social, nas associações dos bairros, né? As antigas escolinhas, e eu noto alguns movimentos nesse sentido, escolinha de futebol, sabe, aquela coisa ali. Eu estou notando que tem alguns que estão voltando para esse sentido, para esse segmento, né, do corpo a corpo, e outros estão iniciando esse processo também. Eu acho muito interessante. E é bom frisar bem, é bom os dois. É bom tanto a campanha nas redes sociais, como o corpo a corpo. Como eu disse, definiu a campanha eleitoral para presidente, foi as redes sociais. Sim, porque também é um cargo mais distante, né? Mas o vereador, o prefeito, vai ter que ter... Vai ter que ter. Mesmo que ele apareça nas redes sociais e que tenha um trabalho voltado para as redes sociais. Tem que botar o pé no chão. Tem que ter a caminhada, né? Tem que ter. Mas não é só o vereador não, tá? O prefeito também. O prefeito é algo que é administrativo. Ele tem que estar ali com o povo. Sim. Os nossos candidatos a prefeito, né, os pré-candidatos até o momento, todos, obviamente, estão ligados a algum partido político. E cada partido político está ligado a uma personalidade, um senador, um ex-governador, um ex-prefeito mesmo, né? Olhando aqueles vultos políticos de Rondônia, né? Quais os que a senhora consegue assim, vislumbrar que estão com uma energia mais positiva, uma influência
mais positivo e, portanto, uma maior capacidade de se dirigirem ao povo pedindo que acompanhe o seu candidato, o seu partido, o seu projeto político, ainda que encabeçado neste momento por uma outra pessoa? Deixa eu te falar, o que eu noto, porque aqui na banca a gente faz muita consulta, e para muitos políticos, né? Então, a gente tem uma vivência boa nesse campo. O que eu tenho notado é que Porto Velho está meio que polarizado, ele não está muito aberto como antigamente você tinha assim, vários partidos concorrendo, né? Hoje eu não sei se vão chegar a fazer coligações grandes, como já aconteceu em outras eleições, mas pelo menos o olhar da carruagem que eu vejo que está andando é no sentido assim de basicamente ter um candidato forte, que parece até que já tem uma escolha aí bem grande sobre isso, né? E, como sempre, alguns partidos menores vão lançar os seus, mas, basicamente, Porto Velho está meio sem nome para prefeito, né? No sentido, assim, desse que você falou, um nome grande para puxar e tal, né? Sim. Eu não estou falando que não temos prefeito, eu estou falando que ainda não temos essa conjectura pronta, a gente só tem ideias. A gente ainda não tem o quadro montado para falar, olha, o seu fulano tem mais condições do que o seu Beltrano. O que a gente nota é que está havendo muitas negociações, mas eu acredito que elas vão tomar forma depois daquela reunião das convenções, tá? Mas é um quadro que eu penso que ele só vai se definir. Sim. Que ele caminha para um grande candidato, que esse é o grande erro também. Né? Único candidato forte. Porque você acaba colocando as pedras só numa cesta, né? Sei. E às vezes essa cesta fura no meio do caminho, né? Energeticamente, o que está predominando aí para se chegar a esse único candidato, esse candidato mais forte? Uma energia masculina ou uma energia feminina? Isso independente até do sexo, do gênero da pessoa. Mas é uma pessoa com mais energia masculina ou com mais energia feminina que seria favorecida? Bora ver, né? O que está predominando aqui é uma energia feminina, na minha banca, aqui agora. Feminina mesmo, de feminilidade, de mãe, de sentimentos mais aguçados, feminina, da natureza sexo feminina. Feminino. Isso, sexo feminino. Estou falando de gênero agora, estou falando de gênero. A Neta diz que o que tem hoje, não é o que é melhor, é o que tem hoje. Predominando, né? Na energia predominante de Porto Velho, é essa a ideia. Ela estava... Caiu assim. Ah, tá. O que está predominando na energia de Porto Velho, digamos assim, as negociações, elas estão nesse nível. Não quer dizer que os espíritos queiram isso, ou que é uma ideia dos espíritos. Eu estou falando que na minha banca está dizendo que dentro das negociações existentes está girando quase tudo em torno de uma candidata. Tá? Agora vamos ver a concorrência dela, né? Se existe uma boa concorrência. E uma concorrência desse grande candidato, como é que ficaria? Existe uma concorrência? Se ou não? Tem alguns já se despontando, que eu creio que vai ser... Nós vamos meio que polarizar aqui Porto Velho. Vai ser uma coisa assim bem interessante, pelo que eu estou vendo. Eu ainda não tinha feito esse jogo. Muito interessante. Você vai ter basicamente 2 candidatos.
Não sei se seria um de esquerda e de direita, que eu não sei bem como é que seria para dizer essa fala, mas eu diria que são dois candidatos com proposta bem diferente, com ideias bem diferentes, tá? E com jeito de trabalhar bem diferente. Sim. Tá? É isso que eu estou vendo. Vai ficar nítida a diferença entre as propostas e perfis. Não é só nem proposta de campanha ou plataforma de governo. Vai ficar nítido a forma diferente de se trabalhar. É isso que eu estou falando. Aí, ó. Isso aí. Interessante. É que eu ainda não tinha colocado. Seria uma forma mais tradicional e uma forma mais inovadora, mais técnica, alguma coisa nesse sentido? Não. Ambos são inovadores. Não tem nada tradicional aqui, não. Sim, ambos vêm para a renovação. Deixa eu saber se esse povo já foi candidato. Já foi eleito alguma vez. Os dois candidatos já foram para cargo administrativo, ainda não. Nenhum dos dois teve oportunidade, nenhuma das duas, ou nenhum dos dois, teve oportunidade ainda de administrar. Publicamente. Publicamente, né? Foi eleito para... Nenhum dos dois. Mas ambos são bem distintos. Propostas diferentes, jeito de fazer campanha diferente. Os dois vão usar a mídia, tá? Mas tem um que se ele ficar, se um desses ficar só na mídia, periga comprometer a campanha, tem que ter o corpo a corpo. Sim. Tá? Tem um mais favorável, mais voltado para o corpo a corpo, mas muito intelectual, pelo que eu estou vendo aqui. Sei. Mas é isso. Porque a gente está só conjecturando, porque não tem ainda as candidaturas, né? Deixa eu tirar um nome, depois uns... E dos grandes líderes que existem hoje ainda, né, alguns na nossa política, quais que conseguem, de alguma forma, influenciar esse processo? Que não são candidatos, eles são líderes e já ocuparam cargos, né, altos ou ocupam cargos altos e têm, sobretudo, direções partidárias, né, nas mãos. Olha, o que eu estou vendo aqui é muito constrangedor e triste. Vai ser uma campanha muito cara, tá? E vai vencer quem tiver mais dinheiro. Curto e grosso. Aqui não está falando de nenhum gestor político para puxar voto, não. Estamos falando de dinheiro. A liderança vai falar pouco aí. A questão é construir uma campanha bem sólida. paga. Bem sólida. Bem sólida. Quem tiver dinheiro mais leva. Por quê? Vai ser uma campanha cara. A campanha em si não, mas a pré-campanha, não a campanha no dia da eleição, né, no dia da votação. Eu estou falando, vai ser uma campanha bem cara. Por quê? Porque está tudo caro, combustível está caro, está tudo caro. Questões estruturais mesmo. Estruturais, econômicas que o país vive hoje. Não é assim, vai comprar voto. Não estou falando disso, eu estou dizendo da nossa realidade. Tá? Aluguel de carro está caro, combustível está caro, manutenção de carro está caro, a questão da própria mídia está cara, tá? O sistema midiático é caro, né? Então, agora, quem está mais próximo das chamadas tem um nome que a gente fala aqui no mundo espiritual, tá? Quem tem um padrinho mais forte, sim. vou usar essa fala, que é nossa aqui do escritório.
Quem tem um padrinho mais forte, vamos dizer assim, com a máquina na mão, tem mais chance. Entendeu? Se você perguntou sobre alguém de influenciar, quem pode influenciar mais é quem puder, quem tiver a máquina para ajudar esse candidato. Sei. Tá? A máquina econômica ou a máquina administrativa? Os dois. Os dois. Tem um aqui que tem uma máquina econômica do lado. E tem outro que tem a máquina do governo. Entendeu? Mas esse nós vamos falar depois, tá? Depois que tiver o candidato. Sim, nós podemos se Aí, se aprofundar, quiser, detalhar. a gente faz uma outra dessa. Porque hoje está muito em cogitações. E a banca fica muito misturada. Aham. Né? Pode Sei. fazer a terceira pergunta. Falamos de economia, né? Então, quais são hoje os setores econômicos mais favoráveis para se investir em Porto Velho? Hoje tem 3 áreas. Uma que é muito pouco cogitada, basicamente esquecida, mas é a que mais quietinha ali está rendendo. Vou só tirar uma confirmação aqui. É a área turística. Um investimento bom é a área turística. O turismo de lazer para os moradores de Rondônia ou um turismo também de lazer, mas mais atrativo para pessoas de fora? Qual o mercado pelo qual devem se voltar esses investimentos em turismo? Eu falei de turismo, agora tem outro. Tem o turismo gastronômico, que é a coisa das pescadas. Sim, produção de alimentos. Então. Não. Essas coisas que o pessoal faz aí, hotel para pescar, para não sei o quê. É o turismo de lazer mesmo. É. Né? Lazer e pescaria, né? Outros Sim. têm, no interior do estado tem algumas coisas como fazendas e coisas pequenas. O que está dando aqui? Turismo pequeno, não é aquela coisa mega turismo, uma Sim. coisa voltada, começa sendo voltada para cá, para a região, para Porto Velho. Para atender a demanda dos próprios... Daqui. Uma coisa forte é o turismo gastronômico daqui, da cidade, dos arredores. Tá? Uma coisa mais simples, mais barata, mas com qualidade, né? Que é o que está pegando aqui, está dando. Uma outra coisa de economia também na linha de turismo, que ainda não está muito explorado, porque talvez o governo ainda não tenha descoberto esse interesse, porque nos outros governos houveram já esse interesse, é mesmo para fora, para trazer gente para cá. Né? Antigamente a gente tinha muito isso, tinha aqueles festivais no Vale do Guaporé, né? Tem umas festas, Festa do Divino, aqui no Beiradão, próprio Guajará-Mirim, tinha muitas coisas que foram se acabando por falta de incentivo mesmo, né? Ah, sim. Então, esse turismo local, como eu falei no início, é uma coisa muito boa. É uma coisa que não investe muito, né? E tem uma coisa que está despontando aqui. Que não tem muito na realidade. Ou você tem pequenos hotéis pulguentos, ou você tem hotéis mais caros, né? Aqui está falando mais numa linha de hotéis não tão caro, nem pulguento, né? Uma coisa que hoje lá fora do Brasil é muito comum e que aqui em Porto Velho
está muito a desejar, é uma área boa. Uhum. E por último, nós temos uma área muito interessante aqui, ó. Ligada mesmo a Porto Velho, gastronômica. Gastronomia mesmo. Mas a gastronomia de Tipo restaurante de mesmo, restaurante mesmo. Não é lanchonete. Lanchonete tem muito. Restaurante mesmo. Uhum. Tá? Com uma pegada regional? Ou Pegada regional. O povo hoje busca isso, né? Sim. Porque tem restaurantes que você vai e não tem nem peixe para você comer. Estamos perdendo. Né? E os restaurantes que tem peixe para vender é caríssimo, né? Uhum. Mas aqui está falando que é uma coisa que vai ampliar mais e que é uma coisa que dá dinheiro. Essa coisa regional, beiradeira, hoje o povo procura muito isso. Sim. Não só aqui em Rondônia, no norte, o Brasil todo está buscando isso. Até quem vem de fora vem mais em busca disso. Vem. Né? Você vê outras cidades, outros estados, eles estão investindo muito nessa área, né? Uhum. De gastronomia regional. O próprio Nordeste faz isso, né? Dona Nícia, e que espécie de atividades econômicas ou sociais requerem um maior cuidado no decorrer deste ano? Ou seja, há algum alerta da espiritualidade para algum setor? A tipo físico, cuidado com o corpo físico, é tomar cuidado com os esportes, na área de esporte. Tá? Uhum. Tem um outro que está muito ligado também, não só o esporte, tem que tomar cuidado com esses comércios que usam bebida. Porque o povo está emocionado, qualquer um, o povo emocionalmente. Que espécie de incidentes entre os frequentadores? Ou... Entre os frequentadores. Eles estão... Todos nós estamos mais desequilibrados, não é eu. Emoções mais afloradas. Mais afloradas, até por causa da água que está. Que ninguém percebeu ainda, mas é isso. Eu não estou culpando a hidrelétrica, eu estou falando que até a gente se adequar e equilibrar aí essas coisas, a gente ainda vai ter muito problema. A bebida está dando problema aqui. Agora tem uma área que vai ter muita perda de dinheiro que está dando aqui. Tá? É área voltada para automobilismo, venda de carros novos. Está aqui. Vai haver uma queda? Já está havendo uma queda, né? E agora está falando aqui. Eu acho que vamos ter dificuldade até com matéria-prima. Ah, sim, isso nível nacional. Então. Começando de lá. Tá? Porque é assim, o meu amigo Edson. Eu vou falar uma coisa bem delicada. A pandemia, todo mundo fala que foi uma coisa... foi uma praga, foi não sei o quê, falam tanta coisa, né? Mas a pandemia, ela começou a mostrar sinais uns 4 anos antes. E o homem não observa. Né? Aí aconteceu o que houve, eu não sei... se é vírus, eu não sei o que foi que houve, mas ela se estabeleceu e todos nós sofremos com ela e mudou, inclusive, a forma mental de todos nós, física, mental, independente de ser Rondônia, todo o país todo, né? Nossos valores foram alterados, né? E ninguém está observando, mas esse processo, a Terra continua reclamando. E ninguém está notando. Você está vendo o calor que nós estamos vivendo? Nós não estamos em época de ter enchente no Rio Grande do Sul.
Lá a água tinha que ter acabado quando? Em janeiro. Era a época do frio lá. Sim. Aqui era para nós estarmos no inverno. Tá? Você anda pela cidade, os animais tudo se escondendo dentro das lojas, sabe, no mato se escondendo, é uma confusão. Então, e não é só o homem que está sofrendo. Ninguém está observando isso. Está todo mundo achando que a vida voltou ao normal. A normalidade não voltou não, filho. Voltou não, nós não estamos na normalidade. Olha o clima. Olha o que está acontecendo ao nosso redor. Mas parece que todo mundo faz questão de não ver, as autoridades não observam, não cria nenhum protocolo no sentido de auxiliar as pessoas menos favorecidas. Fica aí as ONG dando ideias para os velhinhos, né, que não tem ar-condicionado em casa, vai para o mercado, vai para o shopping. Sabe? Quer dizer, uma série de políticas públicas que deveriam ter sido implementadas, mas até que parece que não houve nenhuma observância nesse sentido de que precisaria mudar. Está todo mundo achando que estamos na mesmice, não estamos. Sim. Mudou tudo, você vai ver isso na campanha. Isso vai refletir muito nessa última campanha, nessa campanha agora. Agora desse ano. Desse ano, sabe? Porque, gente, o povo está passando fome. De verdade, você vai no mercado ver o valor das coisas. É por isso que a campanha vai ser tão cara. Sim. Está tudo caro e ninguém faz nada, eu não vejo ninguém fazer nada, não vejo nenhum programa do governo, ele faz uma coisa para filmar, para dizer que fez. Estou falando governo local também não. Eu estou falando no sentido global mesmo da coisa. Dos governos. Dos governos. Né? E principalmente nós aqui, a gente não vê nenhuma... Por exemplo, a taxa de pessoal de rua aumentou 100% e ninguém fala nada. Né? O desemprego, uma série de coisas. E está acontecendo, Edson. O nosso clima está matando. Vou contar uma coisa que ninguém está falando e ninguém está querendo saber. Vai no mercado e compra um abacate, compra uma fruta, você vai ver que ela apodrece, mas ela não amadurece. Eu sou plantadora de fruta. Tá? E eu vi isso nas minhas plantações, estão lá. Os abacates todos com esse problema, o tucumã está ruim, que é uma coisa da terra. A pupunha não teve esse ano que passou. Você viu a pupunha vendendo por aí? Sim. Pois é, colega. O açaí, eles estão tendo muita dificuldade com o açaí. Tanto é que estão inventando 1000 coisas para botar agora, de uns 2 anos para cá, porque o açaí está meio que sumindo. Tá? E não é que não tenha gente plantando, tem, mas esse sol está matando tudo. A mandioca, não tem uma mandioca que você compre que ela cozinhe como antigamente. Antigamente que eu estou falando é há 6 meses atrás. Eu planto mandioca. Aí uma pessoa me dá uma mandioca, eu virei a mulher da mandioca, todo mundo leva mandioca para mim, eu morri lá na linha, né? Aí eu pego e experimento. Parece até que ele sabe que eu estou testando. Eu digo, eu falo para minha filha, está igual a nossa. O problema não é a terra, é o sol. Não sei se é só o sol, é o clima, é tudo. As mandiocas, elas estão parecendo mandiocas velhas. E são mandiocas que vão fazer 6 meses agora que foram plantadas. Bonitas, as hastes delas, as manivas bonitas. Aí você tira, ela também está bonita, você descasca, mas ela não cozinha. Que nem a laranja, você compra lá e ela apodrece em 2 dias na sua geladeira. Aí eu falo, será que chegaram podre lá? Velha lá? Não é, é que está apodrecendo mesmo. E os mercados estão congelando as coisas naquela agonia. Por que eles estão fazendo isso? Porque está tendo muita perda. Você falou onde tem prejuízo? Mercado hoje é o maior prejuízo. Mercado, açougue. Vê o pessoal da Feira Livre, como é que está? Está difícil. Então, nós precisamos que os governos, como nós estamos falando de Rondônia, vamos falar de Porto Velho, que o próximo governador, prefeito e os próximos vereadores comecem a se atentar para isso, para essa carência. Você viu o que fizeram com a Feira do Cainágua? Você já foi lá? Vai lá, Edson, filma lá. Sabe, a maior bagunça, tiraram eles de lá que fizeram uma rodoviária, não fizeram nenhuma mesa, não fizeram nada. Estão tudo jogados às traças. Fora os montes de
urubu que fica lá em cima. Sim. Então, eu noto que as pessoas não estão muito ligando para os outros, não. E o candidato precisa começar a observar isso. Dona Nice, a senhora falou dessa questão das pessoas nas ruas, né? E também isso está de alguma forma associado à questão das drogas, que está associado à questão também do emocional das pessoas, né? Então, tudo casa aí. A pergunta que eu lhe faço é bem específica até para a senhora, que é estabelecida aqui no centro de Porto Velho. A senhora vê uma saída para revitalizar aqui o centro, ou a tendência a esse tipo de energia e decaindo cada vez mais aqui sobre a área central da cidade? Eu não vou nem colocar jogo, porque essa é uma coisa que eu já venho trabalhando nesse sentido. Né? Se não houver um olhar administrativo do prefeito e do governo do estado para cá, porque fica as ONGs tentando, fizeram uma casa aqui agora, mas é pequeno perto do problema social. Do problema que nós temos. Aí você fala que é problema do emocional, que é a droga, não, filho. É falta de comida. Bota qualquer um doido, né? Não, eu conversei com um rapaz, porque eles vêm aqui. Quando eu tenho comida, eu dou. Quando eu não tenho, eu pego um pão que eu tiver. E muitos deles vêm me pedir chá. E eu dou também. Dou um copo de chá, um copo d'água. Chá? E se eu tenho um bombom, eu dou bombom para ele. Que tipo de chá que eles pedem? O elixir. O chá ayahuasca. da ayahuasca? Eu dou. O pessoal por aí. Não, você não pode dar. Pode sim. Esse pessoal tá... Não tem ninguém no meio da vida. Qual o problema? Dou chá para eles. Dou chá, dou um copo d'água. Se eu tiver um bombom, eu dou um bombom. Tá? Então, eu notei muita diferença. Eles hoje me pedem, a maioria não me pede comida, pede chá. Dá um chá, dona Eunice, para mim, eu vou lá e pego um copo. Falei, se eu tivesse tempo, eu distribuía na cidade. É que eu não tenho dinheiro para isso. Que é caro o chá, né? Fazer e né, todo esse protocolo demora. Tá, então o que o pessoal está usando do yoga? Muitas vezes a pessoa está com fome. Tá? Aí ela bebe para passar fome, já perdeu o emprego, já perdeu a casa. A maioria são os maridos que são jogados para fora de casa, ou é filho, sabe? É uma situação bem delicada. A gente tem gente até estudada no meio da rua. Tá? Mas eu não estou querendo entrar nesse mérito, não. Eu só acho assim, para revitalizar o centro, voltando à sua pergunta original. Se o governo, tanto municipal como estadual, não se voltar para cá, não tem como. Porque hoje os problemas são enormes. E só tendo uma política governamental, seja ela municipal ou estadual, é que vai resolver de fato. As ONGs até que ajudam as igrejas, tá? Mas a demanda é muito grande. Né? E para revitalizar o centro, a gente precisa disso. De dar uma condição para essas pessoas, dar trabalho, muitos deles precisam de trabalho, né? Primeiro precisa curar esse povo, né? E dar alimento, e é mais ou menos isso. Mas eu penso que o governo tem muitos profissionais que, muito melhor do que eu, que pode e deve até estar montando alguma política pública nesse sentido. Mas se não houver uma intervenção do governo, não tem como mudar o centro. E não é só o centro de Porto Velho. Nem o resto da cidade. Né? Não tem. Porque a coisa está ficando ruim para os bairros também. No centro é mais evidente, porque todo mundo... No centro é mais evidente, porque todo mundo se conhece aqui no centro. Eu conheço todos os meus vizinhos, e eles me conhecem, né? Então, quando chega uma coisa nova, você sabe. E no bairro é mais diferente, não se conhece todo mundo. Donice, pela sua experiência no atendimento a pessoas, qual a recomendação que a senhora faria para aqueles que vão assistir essa sua entrevista, para eles melhorarem a sua energia pessoal? O que eu diria para todos vocês é uma coisa bem velha, que se chama perdão. A gente precisa começar a nos perdoar. Primeiro a gente nos perdoa, depois a gente perdoa os mais próximos
e depois a gente perdoa os nossos inimigos. O perdão é o caminho para uma vida mais próspera. Do perdão, você perdoando, você tira esse fardo das suas costas. Tá? E depois, com perdão também, você vai entendendo um pouco mais as questões e as pessoas. O caminho nosso hoje, nesse ano espiritual, é o perdão. E a segunda coisa é aprender a ouvir. A primeira pessoa que você precisa ouvir é seu corpo. Ouvir você primeiro. E depois ouvir os mais próximos. E depois ouvir o seu bairro, sua cidade, seu estado, seu país. É mais ou menos isso. É ouvir, é perdoar e ouvir. Essa é a meta desse ano. Muito obrigada.